Olá, eu sou o Fabrício Carraro e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Tech Guide, nosso guia de carreira, e hoje a gente vai bater um papo sobre cibersegurança. O Tech Guide você já conhece, né? É esse guia norteador para você que quer começar em uma nova carreira ou você que já está na carreira e quer evoluir um pouquinho mais, né? E ele é um projeto open source, então você pode colocar as suas recomendações, as suas sugestões, vai lá no nosso repositório, você pode fazer um pull request lá que a gente aceita se fizer sentido, mas é claro, isso a gente quer juntar a comunidade inteira. Foi um guia criado pela Alura e ele mostra um caminho, não é o único caminho que você vai ter que percorrer, mas é uma sugestão nossa da Alura, da FIAP também, para você começar nessa carreira aqui de cibersegurança e nos outros guias do Tech Guide também. E, claro, a comunidade é muito bem-vinda para adicionar links e também para adicionar sugestões aqui. E para bater esse papo aqui, eu tô com dois especialistas dessa área que a gente trouxe para falar sobre o Tech Guide, que são o Rafael Santos, que é professor e coordenador do curso de defesa cibernética lá na FIAP. Como é que você tá, Rafael? Fala, Fabrício, tudo bem, pessoal? Tô muito bem, muito obrigado por ter me chamado para poder participar com vocês, é um prazer, obrigado a todo o time da Alura e vamos para cima, let's hack. E eu tô também aqui com o Daniel Donda, que ele é gerente de cibersegurança lá na Accenture, autor de livros, youtuber de cibersegurança também. Como é que você tá, Daniel? Estou muito bem, obrigado. Super feliz de estar participando aqui. Vai ser uma honra e um prazer compartilhar um pouco de informação. E bom, começando aqui no nosso nível 1 de profundidade do T de cibersegurança, na verdade eu queria até adotar um comentário da importância da cibersegurança hoje em dia, né? Que na verdade a gente teria 3 convidados e a nossa terceira convidada ela teve que sair, teve que ir embora porque aconteceu uma crise urgente de cibersegurança na empresa dela e ela teve que sair correndo. Então já começa assim, né? Já começa na correria. Então, imagina uma pessoa que quer começar nessa área. Eu imagino que tem muitas pessoas que ficam assustadas quando elas veem a quantidade de informação que você tem que ter para começar a ser um profissional dessa área, né? Eu tenho que confessar que eu nunca vi pessoalmente uma pessoa que começou diretamente na área de segurança. Talvez eu já conheci programadores que se especializaram, né? Fizeram um mestrado, alguma coisa, uma especialização na área de cyber. Mas claro, existe o curso da FIAP de cyber que pessoas que começam desde o zero em uma graduação, talvez tecnológica, nisso daqui. Então, eu queria que vocês começassem a explicar para o nosso público aqui do Tech Guide como que é essa base? O que eu tenho que começar se eu quero ser essa pessoa que não sabe nada hoje, que é o meu caso, não sabe quase nada de cibersegurança e quer começar na área? Bom, acho que eu posso começar, mas basicamente, Fabrício, é o seguinte, quando a gente fala em cibersegurança, a gente tem uma área que ela é uma área que ela não é recente, mas ao mesmo tempo ela é. Porque, como você bem comentou, eu, por exemplo, tenho formação em sistemas da informação, porque na minha época eu não tinha uma graduação em defesa cibernética. E hoje na FIAP, desde 2018, a gente iniciou esse processo. O que eu acredito? Que em tecnologia você tem várias vertentes, que eu chamo de pilares, né? E esses pilares, eles são base para qualquer área de tecnologia, ou seja, se você for trabalhar com desenvolvimento, com cloud, com arquitetura e afins. E esses pilares são sistemas operacionais, então a pessoa que está interessada pela área de cibersegurança, ela tem que saber de Windows e Linux, ela tem que entender de sistemas operacionais, ela tem que entender de redes de computadores, para ela ter essa base sólida em redes de computadores, roteamento, endereçamento IP. Ela tem que entender também da parte de arquitetura de computadores, como funciona o processamento, como funciona a memória, como a arquitetura do computador funciona e principalmente, Fabrício, e isso é a parte mais essencial, que é como você bem comentou, um profissional da área de cibersegurança tem que saber programação. Tem que gostar, não tem por onde correr. Se a pessoa não gosta de programar, ela realmente vai ter mais dificuldade na área de cibersegurança, porque a base de tudo é sistema. E a base de cibersegurança é você fazer segurança cibernética, que é para a questão dos sistemas. Eu quero complementar com uma coisa também. Você falou que não sabe nada. Sabe um pouco. Todo mundo sabe, principalmente de cibersegurança. E eu acho que o item essencial para tudo isso, que muitas vezes assusta, é que a pessoa tem que gostar, tem que ter paixão, né? E a área de cyber é como uma comunidade, né? Então a gente tem até existe essa comunidade de cibersegurança e a gente usava muito o termo hackers. Então, quando vai falar de cyber, vem logo na cabeça hackers, os hackers do bem, hackers do mal, depois a gente entra nesse tema. Mas até então existe todo esse ambiente onde existem esses atores, né? Que a gente vai acabar se tornando um desses hackers, só que do bem, de chapéu branco, o white hat, para poder proteger nosso ambiente,
para proteger as corporações. Então, para isso, a gente tem que entender tudo isso. Tem que entender como que funciona para eu poder entender como proteger. É igual a minha casa. Eu quero proteger minha casa, eu tenho que entender onde tem entrada, saber onde tem porta. Como tem porta. Então, assim, em teoria, é muito simples. A complexidade é que os sistemas, eles são complexos. Né? Então, poxa, eu tenho Linux, eu tenho Windows, eu tenho Mac, eu tenho redes com diversos protocolos. Né? A gente estava falando agora há pouco sobre satélite, carros que estão conectados, tudo conectado. Então, isso exige um aprendizado muito maior. Mas a essência, o fundamento, são pilares mais simples que todo mundo pode começar. Legal. E isso são coisas que você mencionou, né? Satélites, carros automatizados que podem ser hackeados. E alguém, um invasor, poderia fazer um carro, talvez, bater, atropelar alguém, ou o satélite cair na Terra, alguma coisa assim, né? É bem perigoso. É muito perigoso, principalmente quando a gente começa a sair do campo cibernético, né? E ir para um campo real. Então, a gente... vamos colocar um outro tema aqui também que está em alta, que é a guerra cibernética, né? A guerra cibernética, ela vai do campo cibernético, mas ela pode causar algumas ações, né? Então, teve aí um caso, a gente falou agora há pouco, então eu vou citar aqui, do Stuxnet, já vai fazer um tempo, foi 2010, mas que um malware desenvolvido conseguiu fazer uma ação física e danificar ali, né, alguns equipamentos. Então, sai do mundo cibernético e vai para o mundo físico. Qual é esse caso? Esse caso, ele aconteceu... em 2010, né, existem aí alguns rumores de que os Estados Unidos, junto com... É o do Irã? É o do Irã. Ah, sim, que é Israel e os Estados Unidos criaram ali um malware, né, para poder... Existir ali rumores de que estava sendo criados sistemas, né, para enriquecimento de urânio. Então, tipo, esse ataque aí acabou fazendo com que as turbinas, né, se desacelerassem, acelerassem até danificar. E esse ataque aconteceu... Sim, eu ouvi falar desse. Há alguns poucos anos. Eu queria comentar um item importante que o Nunda colocou, que é a parte do hacker, né? Se você perguntar isso para mais de uma pessoa, você vai ter respostas diferentes. Mas o que é a palavra hacker, né? A palavra hacker, ela nasceu no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ela indicava pessoas que tinham alto conhecimento em tecnologia. Então vamos pensar o seguinte, no que você é muito bom? E vamos pensar numa coisa que todo mundo conhece, que é o futebol. Sim. Né? Quem são os hackers do futebol? Bom, a gente tem o Messi, Carrara. Cristiano Ronaldo, Fabrício Carrara, são hackers do futebol, ou seja, o Messi e o Cristiano Ronaldo, por que eles são hackers do futebol? Porque eles são muito bons naquilo que eles fazem. Então, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, as pessoas que tinham muito conhecimento em tecnologia e programação eram apelidadas de hack. E aí veio esse termo da palavra hacker, que a mídia generalizou pro lado mal, para as pessoas que hackeiam sistemas. Mas, na verdade, o mindset hacker nada mais é do que você entender muito bem como funciona o sistema, saber como subverter esse sistema e como manipular esse sistema a seu favor. Então, é essa pegada que é o mindset de você conseguir olhar fora da caixa para entender o que tem dentro da caixa, ter uma visão holística e conseguindo enxergar como que você pode modificar essa caixa para que você possa mexer nela ou trabalhar com ela ao seu favor. Essa é a ideia da palavra que é tão constante na mídia só pro lado negativo, mas que tem um lado positivo bem importante. E aqui vocês falam, né, tem uma sugestão de linguagem, você falou que a programação é muito importante. A sugestão que vocês deram aqui foi de Python, né? Por que o Python? Bom, quando a gente pensa em linguagem de programação e uma pessoa que às vezes nunca teve contato com lógica, a gente tem que pensar em algo mais tranquilo. Ou seja, o Python é uma linguagem favorável a pessoa poder programar e ter uma aprendizagem simples em programação. É óbvio que não somente o Python seria a casa de entrada, depois o C e entre outros, né? Porque basicamente a linguagem de programação, uma vez que você aprende a lógica, você consegue programar em qualquer linguagem. Então, hoje o mercado fala bastante em Python, já teve outras eras que eram outras linguagens, o C também é muito importante, mas é o que está no momento. A gente tem Rust também surgindo e assim por diante. Então eu creio que o importante é a pessoa aprender uma linguagem de programação que ela goste, que ela se familiarize, que ela sinta à vontade na parte de programação. Na minha visão, o Python é uma das que na ponte de entrada faz sentido hoje para a pessoa poder começar. E que nível de Python ela tem que ter para ela começar a entrar em coisas um pouquinho, ainda no nível 1, tá? Ainda no nível 1, mas para começar a conseguir talvez um estágio nessa área ou um emprego como júnior nessa área? Eu acredito que ela deve saber, ao mínimo, logo no começo, né, ter essa base para poder fazer uma boa interpretação, entender um código, saber o básico dessas informações. E até pegando um gancho, né, que às vezes eu vim da área de infraestrutura. E aí o pessoal fala, pô, mas eu também sou de infra, eu preciso saber?
precisa, pelo menos pelos conceitos, para que você possa automatizar, entender, estudar, né? Ou até identificar, talvez, uma ameaça que esteja em um código. Não é para você utilizá-lo, às vezes, né? Então, tem todas essas áreas. Mas acho que para o básico inicial, né, entender a estrutura, saber ler, ter uma interpretação do que vai ser executado em um código. Também concordo plenamente. E na estrutura em si, né, a pessoa a gente saber como declarar uma variável, trabalhar com funções, né, trabalhar com bibliotecas, saber fazer um socket para entender uma comunicação de rede, saber fazer um web scraping. Então, são pontos ali que você já consegue trabalhar a linguagem a seu favor. E aí você consegue automatizar, como o Donda bem colocou. Então, acho que isso já te traz liberdade, que é o que a programação faz. Eu brinco. O programador é o cara que gosta de liberdade no sistema, porque ele vai fazer algo para ele que ele possa fazer para ele, que o sistema trabalhe para ele. Eu acho que isso é o mais importante. E nisso aí que você tocou, né, de sockets e tudo mais, já entra em outros cards que a gente viu aqui, né, de HTTP fundamentos, de redes de computadores e tudo mais. Tudo tá conversando, mais ou menos, né? A parte de protocolos, né, de redes de computadores é fundamental. Hoje você tem que entender da camada 1 do modelo OSI até a camada 7, ou seja, porque o que acontece? O atacante, ele vai saber tudo isso. Então, para você poder saber também a parte de defesa, né, lembrando, a segurança da informação, ela só existe, a gente fala muito hoje em dia de segurança ofensiva, de hacking e tal, mas isso só existe para ajudar a defesa. Então, o atacante vai saber como que todas essas camadas, e evidentemente você, numa área de defesa, precisa saber também como defender camada por camada, entender os fundamentos dos protocolos. Poxa, TCP/IP. Faça uma tatuagem e entenda como que funciona toda essa pilha. E ela é super importante em todos os sentidos, né? Desde uma simples conexão que o estudante vai ter que fazer na sua casa para criar um laboratório, ele vai ter que entender isso. E depois saber fazer análise, saber interpretar o que está acontecendo num tráfego de rede. O que aquilo ali pode ser malicioso, o que aquilo ali não é malicioso, né? Então, essas identificações, elas são... esse conhecimento é muito importante para trazer essa base, né? Saber o que está na rede, o que não está na rede. E, todos os ataques, basicamente, que vão se dar pela rede. Não tem outro modo, né? Perfeito. É o único meio de comunicação, né? Hoje é... E tem outro card aqui no nível 1 também que é interessante, que é o de criptografia, né? Que é uma palavra que a gente escuta bastante também, né? De senhas, né? Relacionado a senhas. Mas qual que é essa base que a pessoa tem que começar a saber? Quando a gente fala de criptografia, hoje a gente tem criptografias simétricas e assimétricas, né? Então, basicamente, a criptografia simétrica usa uma única chave e criptografia assimétrica um par de chaves, né? Não vamos entrar no detalhe aqui, que senão seria mais um cast só sobre criptografia, mas eu acho que o entendimento de criptografia é entender porque o ecossistema que nós temos hoje de segurança, ele exige, né, que você tenha confidencialidade sobre os dados. E a criptografia, ela é um dos meios que faz com que isso possa acontecer. Então, essa parte de fundamentos básicos, de como que isso funciona, como que funciona um hash, né, uma função de hash, quais são os algoritmos, né, por que você autentica num WPA, WPA2, WPA3 agora numa rede Wi-Fi, é importante essa familiarização, tanto a nível de algoritmo, quanto com o entendimento da criptografia em si, que é muito antigo, né, a criptografia não é dos tempos atuais, lá na era da Grécia Antiga já se utilizavam, né, textos cifrados, então a gente tem a cifra de César por conta disso, que já traz essa narrativa de você querer criar confidencialidade sobre a informação. Faz sentido. E a gente tem também outro card que é de firewalls, IDs e IPs, que isso já é outro caso, isso já é outro assunto, na verdade, né? É um assunto muito interessante, principalmente essa questão de firewall, né? De liberar a porta, fechar a porta e tudo mais. Tem que ter ainda, né? Tem muita gente que agora tem uma discussão sobre firewall por causa da forma como a gente está trabalhando, mas uma das coisas que o pessoal vai aprender aí, que é a proteção de uma infraestrutura, ela vai se dar por camadas. Independente se você vai usar outros métodos que existem hoje, mas é sempre proteção em camadas. É igual um prédio, né? Tem a cerca, depois tem o portão, depois tem o porteiro, depois tem a câmera, depois tem o ID. A mesma coisa acontece. E na borda que a gente tem das nossas infraestruturas, a gente utiliza o firewall. Né? O firewall, acho que todos devem ter uma boa ideia, né, de como que funciona o firewall. E aí você falou até uma coisa interessante, pegar o gancho da criptografia. E quando eu pego a criptografia, eu vou unir ela com comunicação, eu tenho, por exemplo, o IPsec, que é um tipo de criptografia e que eu habilito para fazer uma comunicação segura, evitando, por exemplo, um ataque que é muito comum, o ataque do man in the middle, o homem no meio. Sempre tem alguém, né? Tem alguém ali escutando. Tem boi na linha, né? Tem boi na linha. Boa. Pode ter alguém ali. Então, o que eu posso fazer, né? Tipo, eu posso criptografar essa comunicação, né?
E aí, voltando para a rede, na borda, né, uma boa proteção, seria ali a gente ter esse sinalizador, né, ter o firewall. Né? Então, ali eu decido quem passa, né, e quem sai, e eu posso até fazer uma inspeção. Né? Será que o que está saindo está ok? Ou o que está entrando está ok? Tem algum código ali que eu preciso entender? O firewall já vai entender e ter a sua própria linguagem, né? E é indispensável, tem que conhecer. E tem um aqui que me chama bastante atenção, que é técnicas hacker, né? Que é a questão de pentesting e tudo mais, né? Que é importantíssimo. O pessoal fala muito. Esse é um dos nomes que, mesmo eu não sabendo tanto da área, eu conheço por ouvir falar assim por aí, né? Também análise de vulnerabilidades, que está aqui no outro card também, se puderem falar sobre esses assuntos. O que é um pentest? Claro, vamos lá. Bom, a gente tem que entender que análise de vulnerabilidade e pentest são coisas diferentes, sim. né? Então, como que a gente começa? A gente começa por uma análise de vulnerabilidade, ou como né, em inglês o VA, que é o Vulnerability Assessment, né? O que seria isso? Basicamente, a análise de vulnerabilidade vai trazer muito o foco em que você possa analisar um serviço que está rodando no servidor. Então, você tem um serviço em cloud ou em um on-premise no servidor. Você tem o subterfúgio de poder usar ferramentas e você consegue fazer uma análise daquele serviço que estão rodando e ver se aquele serviço está desatualizado, se aquele serviço está com uma porta que não deveria estar aberta, está aberto, se algum outro tipo de software que não deveria estar rodando naquele servidor está rodando, isso pode causar uma vulnerabilidade e existe o mapeamento dessa vulnerabilidade, que é a gestão de vulnerabilidades em cima disso. Então, essa primeira etapa é fazer essa gestão. Quais vulnerabilidades eu tenho? Então, eu tenho que patchar, eu tenho que corrigir. Então, a análise de vulnerabilidade, ela te traz quais são as vulnerabilidades e como você deve corrigi-las, ou a indicação de como você deve corrigi-las. Qual a diferença, então, de análise de vulnerabilidade do pentest? É que a análise de vulnerabilidade, ela vai só verificar. O pentest, ele vai fazer o teste para ver se realmente aquela vulnerabilidade existe, se não é um falso positivo. Então, além de fazer a checagem, o pentest visa pela exploração, pela tentativa de exploração, para que num relatório, né, o analista faça um relatório com a narrativa de ataque, ou seja, ele mostre step by step de como ele conseguiu explorar a falha e como que as pessoas, e o que isso pode causar para a empresa, qual que é o risco. Então, é muito importante que a análise de vulnerabilidade seja um processo dentro do pentest para que ele possa ser passado para a empresa e a empresa possa ver o grau do risco que aquela vulnerabilidade pode ter causado a partir daquela exploração. E tem um card aqui que eu conheço todas essas palavras, mas eu não sei o que esse conceito significa, né? Open Source Intelligence. A inteligência open source, né? De portas abertas, de fronteiras abertas. O que é isso? Existe uma área, né, de cyber onde a gente vai fazer uma investigação de inteligência. Entender o que está acontecendo para ter uma tomada de decisão. E muitas vezes essas informações elas são públicas. E as nossas informações, se a gente for parar para ver, elas estão públicas. Né? A gente acaba colocando o nosso nome, CPF, em tudo quanto é lugar. Então, se a gente for na internet... Agora, né? Seu CPF está em todo lugar. Câmeras que estão disponíveis na internet, né? Então, muitas vezes, para eu fazer uma tomada de decisão, por exemplo, será que o meu nome de usuário e minha senha já vazou? Será que ela está, talvez, na Dark Web? Será que ela está sendo vendida? Será que ela está sendo usada? O que tem da minha empresa pública que talvez eu deva ter uma atenção para fazer uma proteção? Então, é um nível, né, de estudo que a gente faz de inteligência usando o SINT, né, que são informações que estão disponíveis na internet. Muitas vezes não é fácil de achar, mas elas estão lá. E aí a gente consegue ter uma melhor tomada de decisão na hora de fazer a proteção. Ou na hora de, talvez, fazer uma conscientização, que acho que é o mais importante hoje, né? A forma de usar nome de usuário, senha, como que eu uso as senhas. Entendi. Então, mas isso é mais focado para o indivíduo ou pode ser para empresas também? Para a empresa. É muito importante para o indivíduo também conhecer, então quem vai estudar já vai fazer o teste com ele mesmo, né? Vai começar a procurar e saber o quanto que ele está exposto. Mas o quanto que a minha empresa está exposta, o quanto que os usuários da minha empresa estiveram expostos ou estão levando informações que não deveria estar, porque pode comprometer. Então eu sei que usuários estão levando informações sigilosas ou dados de servidor, tecnologias que usa, né? Então essas informações alimentam os adversários. Teve um caso recentemente, até acho que o ano passado, lá nos Estados Unidos, que alguns deputados, senadores, não sei, estavam usando o celular pessoal para acessar e-mails do governo. E passando senha ali no celular sem nenhuma segurança, então Isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar. Imagino.
E tem uma coisa aqui que eu acho que muita gente que está em casa vendo esse vídeo está aqui para isso, né? O Donda falou antes, é a questão de quebra de senhas, né? Que é quando você é um adolescente, não sei, você fala hacker, é isso que eu quero quebrar o Gmail do meu amiguinho ou do crush para ver os e-mails lá, ver quem está escrevendo para ele, para ela, né? O que é essa questão e como você aprende a quebrar senhas? É mais uma... Tem a parte de engenharia social, que é uma parte, claro, mas a parte técnica mesmo, né? A parte de programação para fazer isso. Bom, quando a gente fala de quebra de senhas, o primeiro ponto é que as pessoas não cadastram senhas seguras, né? Então, assim, o problema começa no cadastro da senha. Então, o indivíduo ele vai lá, ele acaba criando uma senha que relembra coisas que ele gosta. Então, normalmente, data de aniversário, nome de pets, relação do que ele tem no seu dia a dia. E, normalmente, as senhas são dessa forma. E também com poucos caracteres. Então, é basicamente matemática, né? Então, quando a gente pensa numa senha de poucos caracteres, a gente tem uma facilidade em quebra, né? Que a gente usa o poder computacional de brute forcing para poder brute forcear as tentativas das senhas. Então, isso está relacionado tanto ao sistema que a pessoa está usando de não bloquear várias tentativas e também ao indivíduo, que, né, o usuário, que não vai se preocupar em usar uma senha segura. Aí vem os fatores de autenticação, né? Porque se você tiver, por exemplo, um leak de vazamento de dados e nesse leak tua senha vazar e a sua senha for usada para todos os serviços que você usa, imagina, quer dizer, você está completamente exposto. Então, o ideal é o quê? A pessoa sempre se preocupar em ter senhas, né, diferentes para cada serviço que ela tem e sempre usar também mais de um fator de autenticação, que é o MFA, né, que é o O2FA, né, Two Factor Authentication, que seria o segundo fator de autenticação. E aí, mesmo que a sua senha vaze, a pessoa ou o atacante, né, que conseguir acesso ao seu leak de senha, ele ainda vai precisar da mesma forma, né, conseguir o seu token do seu segundo fator de autenticação para que você possa tomar um hack. Então, basicamente, fica muito mais difícil. E a gente já teve vários casos, inclusive, de governo, né, que tiveram, enfim, contas vazadas por conta disso, né? O cara conseguiu acesso à senha, né, recuperou e tal, e se tivesse a dupla autenticação, não teria conseguido. Então, além da quebra, que a brute force por hash, você também tem que se preocupar em como você se protege, que eu acho que é o ponto também muito importante, e é ter mais de um fator de autenticação. Pensando aqui de uma maneira bem numérica mesmo, né? Você olha uma pessoa que bota a senha, sei lá, cachorro, esqueci, senha 123, você olha, ele tem 26 letras do alfabeto mais 10 dos números, né? Então são 36 vezes, sei lá, 5 vezes 7, é muito rápido. O computador faz em 2 minutos, daqui nem isso, muito menos que isso. É questão computacional, né? Sim. E agora a gente tem hoje, mesmo com senhas complexas hoje, existe uma nova preocupação, que é a computação quântica. Sim, né? sim. Que a computação quântica, essa velocidade vai quadriplicar, triplicar, e aí você começa a pensar, será que o modelo de segurança de senha ainda vai continuar sendo seguro? E é o que a gente sempre sabe, né? Que nada é 100% seguro, e a sua senha em algum momento também não vai ser. Eu imagino que tem um monte de papers sobre isso sendo criados agora, né? Sim. Sobre computação quântica e criptografia e tudo mais. Criptografia, principalmente, né? Até o nosso sistema de criptografia de Estado agora já tem também um trabalho aí para aumentar o nível, para poder suportar uma tentativa de quebra, né? Aí no caso da criptografia, né? Que é uma outra área de estudo. E aí, voltando a falar aí das senhas, né? É interessante porque, assim, é o principal alvo, tá? Se você for hoje fazer, por exemplo, que nem eu falei de inteligência, um OSINT, alguma coisa, uma das tarefas é você identificar onde houve vazamentos. Esses bancos de dados de vazamentos, eles são vendidos. Lá, a sua senha não está mesmo como senha, né? Ela está ali em forma de hash. Sei lá, talvez um MD5, um SHA-1, algumas desse tipo. Mas existem ali, né, os dicionários que a gente... os Rainbow Tables, que alguém já pegou e falou assim, será que alguém usou a senha Alura 2023? Sim. E transforma ele em hash. E consegue fazer ali... Por isso que a programação é importante, porque você consegue fazer uso, né, de ferramentas para automatizar esse processo, ou até... No caso até da própria defesa ali, você vai fazer uma auditoria, né, do seu ambiente. Será que ele está seguro o suficiente, né, para um ataque aqui de vazamento de banco de dados de senha? Claro que o exemplo que eu dei foi pensando em uma empresa pequena, uma pessoa que faça um sistema de armazenamento de senha sem hash, né? Senha que não se faz mais, né, principalmente para empresas grandes, mas realmente é uma questão muito interessante toda essa aí de senhas e que está presente no nosso dia a dia, né? Querendo ou não. Chegando agora no nível 2 do nosso T, aqui, nosso Tech Guide de Cybersecurity, né, de segurança digital, cibernética, seja lá como você queira chamar, a gente vê um card de segurança de endpoint. O que é isso? O endpoint, até como o nome diz, né, ele está lá na ponta. Mas o que está lá na ponta? Geralmente é um
um notebook, é o seu celular, é o seu tablet que você está utilizando. E por muito tempo não se dava atenção, né, à segurança deles. E a porta de entrada dos ataques, 99% é em um endpoint. É um e-mail que a pessoa recebe, clica ali num spam, né? Recebeu um spam, aliás, clica ali num link malicioso, pluga um pendrive, e aquele pendrive tem ali um ransomware, por exemplo, vai parar uma empresa inteira por conta disso. Então a segurança do endpoint se tornou um fator muito importante para as corporações. É muito difícil fazer o gerenciamento e fazer a segurança, porque quanto mais seguro, mais difícil é trabalhar, né? A pessoa precisa ter o USB, precisa ter o acesso à internet liberado, então eles querem essas regalias. Só que muitas vezes isso abre portas. Então a segurança do endpoint é um fator super importante. Primeiro que vai me trazer, né, o principal item de segurança, que é eu ter ali o controle, né, da minha empresa, dos recursos que utilizo na minha empresa, o inventário, e também fazer ali o gerenciamento, né? Atualizações para não ter vulnerabilidade, proteções, habilitar um firewall, habilitar, por exemplo, o BitLocker, que é uma criptografia de disco. Caso alguém roube o disco, ele vai estar seguro, né? Então, super importante. Também ficou famoso em casos políticos recentemente. Tem muita informação sobre isso. E uma vez que o disco esteja criptografado, né, e alguém acaba roubando ou você acaba perdendo, praticamente impossível, né, de você conseguir as informações que lá estão. Então, a nível de proteção super importante. Um dos que a gente deve se preocupar, né, são vários controles de segurança, esse é um, né, de endpoint. E aí tem esse aqui também de hardening de servidores que está relacionado a isso? Muito relacionado, porque essa proteção que eu falei dos controles, né, de eu habilitar, por exemplo, né, um firewall, ou habilitar, por exemplo, o BitLocker, né, que é a criptografia, não deixa de ser um hardening. E os servidores também precisam fazer hardening e blindagem. Blindar servidor é muito importante. Acontece alguns casos interessantes aí, né? Teve um caso recente aí que a gente pegou um servidor, estava perdido no hack de uma grande corporação aqui, tem um monte dentro do dataset. E tinha um lá que alguém fez um teste. Só que ele fez esse teste lá em sei lá que ano, porque tinha lá um 2003, com um monte de recurso lá, um monte de informação, e ele estava perdido, né? Então, ele não foi blindado, não foi identificado, né? E não foi protegido. Então, assim, os servidores muitas vezes estão na borda, estão ligados à internet, ou se eu puder, eu separo da internet, mas eles têm tanta informação, né, que precisam ter ali uma blindagem especial. Então, é importante, né, entender o funcionamento do sistema, entender como que eu protejo, preciso colocá-lo atrás de um firewall que a gente aprendeu anteriormente, preciso proteger as comunicações com criptografia de TCP/IP, que a gente aprendeu anteriormente no nível 1, e aí a gente começa a fazer a proteção desse sistema. E a gente está falando bastante de defesa, de proteção, mas tem o ataque também, né? Que a gente tem um card aqui de Metasploit, ataque e análise. Exatamente. Como que você faz isso? O que é esse conceito? O Metasploit é uma ferramenta da Rapid7, ele é um framework de invasão, né? Então, dentro dele tem vários módulos, e os módulos mais utilizados são os exploits, né? Então, o que seria um exploit? Exploit nada mais é do que um código que explora uma vulnerabilidade. Então, o atacante, ele acha uma vulnerabilidade, ele cria uma programação para que quando ele execute, ele consiga explorar aquela vulnerabilidade, e a partir da exploração daquela vulnerabilidade, ele executa um payload. E esse payload, por exemplo, pode dar um acesso remoto à máquina que foi explorada através daquele protocolo. Então, vamos imaginar lá um protocolo de SMB, porta 445, né? Então, aí a gente tem lá um protocolo que é utilizado normalmente para compartilhamento de arquivos. E aí o atacante, ele consegue fazer uma programação para injetar um arquivo dentro da pasta compartilhada, executar esse arquivo remotamente para conseguir acesso remoto, ou seja, uma conexão reversa na máquina. Então, basicamente, o Metasploit, ele tem códigos prontos que automatizam essas funcionalidades de exploração, né? Então, um pentest, por exemplo, é uma opção que é bem utilizada. Claro, você não precisa necessariamente de uma ferramenta para poder fazer isso, você pode fazer isso de uma forma manual, mas o Metasploit é uma tool que vai te ajudar e vai também ter a versão Community, que é gratuita, para que você possa automatizar o teu pentest e poder utilizar esses recursos de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Mas você mesmo vai ter que escrever esses testes ou a ferramenta te fornece? A maioria dos exploits que temos no Metasploit já estão criados. Então, se você acha uma falha e você quer validar um teste, você pode ir lá e já ter um exploit pronto
para você poder executar. Além de ferramentas de reconhecimento, de análise para ver se realmente a falha existe naquele alvo, naquele target, naquele servidor. Mas você também pode criar o teu exploit. Então você pode criar o teu exploit, compilar e colocar o teu exploit no teu meta-exploit para você poder utilizar da forma que você quiser, né? Se você souber Ruby, você já consegue fazer isso. Então é bem interessante. Claro que a versão paga ela tem mais funcionalidades do que a versão gratuita, que é a versão Community, mas é uma ferramenta que, entre aspas, é trabalhada aí dentro do mundo de penetration test, principalmente para o aprendizado inicial aí e intermediário dentro da nossa área para exploração e afins. E falando ainda de softwares, né, a gente tem esse SIEM e SOAR. O que eles fazem e por que eles são importantes? São muito importantes. Tem uma camisa que eu sou louco para comprar e ela tá escrito No Logs, No Crime. Se não tem log, não tem crime. E eu preciso ter os logs. Essas ferramentas trabalham principalmente com essa coleta de informações, né? A gente falou agora há pouco ali dos endpoints, a segurança deles e dos servidores. Uma função que eu posso fazer na rede é concentrar todos os logs. Logs nada mais são do que eventos que aconteceram. Então, uma hora que eu fui lá, loguei, coloquei minha senha usuário, estou trabalhando, né? Copiei um arquivo, apaguei um arquivo, acessei a internet, fiz algo que não devia. Depois voltei a trabalhar. Aí depois fiz algo que não devia de novo. E aí o que acontece? Ainda mais trabalhando remoto em casa. Ainda mais remoto, né? Pandemia. Aí o que acontece? A gente vai ter ali vários eventos, vários logs, né? Só que esses logs, eles acontecem, são tantos. É muito difícil de você ler um log. Ele é chato, ele é difícil de você identificar e ele vai ter milhares, né? Milhões. Vai ficar gigante. Então, a função de um SIEM é concentrar os logs, correlacionar essas informações, né? Para você identificar dentro de um timeline, por exemplo, né, de uma sequência de eventos, o que aconteceu. Então, esse SIEM, por exemplo, permitiria identificar que eu, Daniel Donda, loguei na máquina às 10 horas da manhã, acessei o site e tal, cliquei no link malicioso e aquilo ali começou a se disseminar dentro da minha rede. O SOAR tem quase a mesma função do SIEM, porém ele vai ter um gatilho. Opa! Quando existe esse tipo de criptografia de informações e um acesso local através dessa assinatura, pode ser um indicativo de um ransomware. E aí o que ele faz? Ele vai tomar uma ação. E aí essa ação a gente pode definir, por exemplo, bloquear a máquina, desconectar da rede, gerar um alerta, coisas do gênero. Então tem essa função de automatizar quando ele detecta algo errado. Tá. Então o SIEM ele é quase achar um culpado, basicamente. Quem foi o cara que entrou no link que não deveria aqui na nossa empresa. E o SOAR seria talvez o tratamento, né? Seria mais ou menos uma analogia do que um antivírus faz, mais ou menos. Né? Geralmente eles se integram, né? Muitas vezes a gente vai ter um SOAR que faz a própria função ali de um SIEM, porém ele tem a função de acordo com o evento ou com uma sequência de eventos, né, ele tomar uma ação. Então, essa ação é muito importante, porque muitas vezes a gente não consegue ficar olhando o log. Né? Mesmo que o CIEM traga tudo bonitinho, eu tenho ali mais para um registro, 5, 10 anos de registro. Às vezes eu preciso ter. Mas não olhar aquilo que está acontecendo imediatamente, às vezes ele até gera um alerta. E eu tenho um SOC, que é um ambiente da empresa onde eles estão ali na operação vendo o que acontece. Às vezes a empresa não tem condição de aguardar que isso aconteça, porque, sei lá, um ransomware pode ser muito perigoso, muito caro para a empresa. Ele precisa de rapidez. E é aí que entra o usuário, ele toma ação imediata. E a gente tem nomes aqui que eu estou falando assim, só por diversão, que parece coisa de polícia. Análise forense na nuvem, forense de memória, análise forense da rede, né? O que é isso? É você tentar descobrir também o que aconteceu, quem foi o culpado? Bom, quando a gente tem qualquer tipo de incidente, né, num incidente cibernético, tudo como se fosse um assassinato. Né? Pensa naqueles filmes, né, de Hollywood de assassinato. O que os investigadores vão fazer lá? Eles vão tentar achar evidências do que aconteceu, né? Quem que é o assassino, né? E da mesma forma que na vida real, na vida cibernética, é a mesma forma. Então, ou seja, você tem as pegadas. Então, a forense computacional, ela basicamente tenta entender os indícios e as evidências de como aconteceu aquele incidente cibernético.
né? E quando a gente fala de memória, por exemplo, existe toda uma análise, né? Então tem ferramentas, por exemplo, como Volatility, que é uma ferramenta que você faz análise de memória, ou seja, memória é aquilo, tudo que está em real time na máquina acontecendo. Então, imagina que teve uma pessoa foi lá e baixou um ransomware e executou. Aquilo está gravado na memória, né? A memória faz todo esse gerenciamento. Então, existe o procedimento de você fazer um dump, tanto de memória, tanto de disco, para você fazer uma análise forense para entender essas pegadas. O que aconteceu? Da onde veio? Né? Qual foi o usuário que executou? Por onde ele baixou? Qual foi a URL? Qual foi o arquivo que foi baixado? Esse processo que aconteceu do ransomware, como o Dona colocou, está em memória, né? Eu consigo extrair para poder fazer uma análise de malware posterior, e aí existe toda uma área que nós chamamos de Blue Team, ou seja, é o time azul, é o time de defesa, é o time que vai fazer a análise, né? A parte forense é dentro dessa linha de SOC, que o Dona comentou, é uma área de nível 3, ou seja, é o pessoal especialista que vai estar trabalhando ali a resposta do incidente. Como que ele vai achar quais são as pegadas, né? Qual que é o processo? Por que aquele ator usou aquela ameaça? Qual foi a ferramenta específica para que os sistemas de proteção depois possam fazer esse tipo de bloqueio? Então a forense, ela trabalha todo esse ecossistema de tentar identificar quais são esses artefatos maliciosos. E isso usa um CIEM, que vocês mencionaram que tem coisa de log, de saber quem que fez e tudo mais, ou não tem nada a ver? Você imagina o seguinte, o CIEM é a parte de log, ou seja, eu vou detectar que isso está acontecendo, Sim. Só que o CIEM ele detecta o log, ou seja, foi criado um arquivo malicioso na área de trabalho do usuário tal. Aí a forense vai lá fazer a análise desse artefato, para entender se aquele artefato realmente é malicioso, se aquele PDF realmente está contaminado. E aí, se for uma contaminação, a gente entra em uma outra área, que é a parte de análise de malware. Então, eu tenho a parte de malicious document, que é a parte de maldocs. Então, malwares que são colocados dentro de arquivos do Word, arquivos PDF que você normalmente executa. Então, tanto a parte de análise de malware pode ser software, pode ser executáveis, né, como um programa, como pode ser um documento também. E lá dentro tem um executável malicioso. Então, toda essa parte de nível 3, ou seja, nível um pouco mais intermediário avançado que o SOC faz, é a parte de análise para entender realmente qual que é aquela ameaça cibernética na sua empresa e o que ela estava tentando fazer. E para quem tem casa que talvez não seja da área, você já explicou mais ou menos sobre o malware, né? Mas a gente falou de outros termos. O que é isso? O que é... São nomes, porque são nomes que as pessoas não estão acostumadas talvez no dia a dia, ou já ouviu, mas não sabe o que é. Bom, vamos lá. Antigamente, todo mundo falava de vírus de computador. Isso. E aí começou toda essa questão. Vírus de computador, na verdade, é o termo popular que o pessoal utiliza para malware, que é malicious software. Então, todo malware, todo vírus de computador é classificado como malware, né? Então, é malicious software. E dentro dos malwares, você tem várias categorias. E aí, uma das categorias de malwares que nós temos são os ransomwares. Que, na verdade, ransom vem da parte de sequestro, né? Então, ransomware, né? Então, a parte de software que faz um sequestro. Muita gente confunde porque o ransomware, o pessoal liga muito o ransomware à criptografia, né? A bloqueio dos meus arquivos. Mas o ransomware é sequestro, não necessariamente ligado à criptografia. Nós temos ransomwares que, por exemplo, podem bloquear a tela da tua máquina para você não conseguir usar. Ele não necessariamente vai criptografar os seus arquivos. Eles podem simplesmente ir lá fazer um screen block na tua tela, um screen lock, e você não consegue acessar a sua máquina, a não ser que você pague por um resgate. Ou seja, o que é o ransomware em si? Ele é um malware que basicamente vai adentrar a tua máquina, vai bloquear o teu acesso aos seus arquivos e vai pedir resgate por eles, né? Teve um caso desses também, uns anos atrás, se eu me lembro bem, que era quando a Sony lançou o filme O Ditador, falando sobre o Kim Jong-un, lá que era uma paródia, né, do James Franco. Se não me engano, rolou um ataque à Sony, né, um ransomware que eles pediram algo em troca, e a Sony falou não, e aí liberaram todos os dados, né, foi alguma coisa assim. Exatamente. Porque assim, existe, que nem ele falou, né, tem essa questão do sequestro, então vai ter uma extorsão. E tem alguns que faz o que a gente chama de dupla extorsão, hoje. E que é o mais assustador. Aliás, eu acho que hoje é a principal ameaça, a ameaça que mais deixa as empresas com medo e fazendo mais investimento. Sim. Por isso a gente tem muita demanda hoje em dia em cybersecurity. A dupla extorsão, ela primeiro vai fazer isso, vai fazer esse bloqueio. Que nem falou, ou criptografa, eu não posso usar, para tudo, para faturamento, para tudo. Mas antes dele fazer isso, ele está fazendo a transferência de certas informações. São dados pessoais, dados sigilosos. E esses ataques não acontecem, pegou o ransomware aqui agora. Não, muitas vezes o atacante está lá meses, 4, 5 meses, por isso é importante ter um CIEM, ter um SOAR e poder monitorar log. Também não adianta você ter um monte de log, né? É igual ter câmera e você não olhar o que está acontecendo na câmera. E aí ele vai roubando essas informações, esses dados. E ele publica, geralmente na Dark Net, na Deep Web, cada um vai falar de um jeito, tem várias. Faz uma publicação, olha, você tem tantas horas para me pagar tanto em Bitcoin, geralmente, né? Porque não pode ser rastreado.
Senão eu vou publicar esses dados, eu vou vender esse banco de dados. Né? E o caso da Sony é um caso que ficou muito famoso, principalmente por conta disso, e realmente foi uma retaliação por causa do filme A Entrevista, que por sinal é um filme legal demais. Eu não vi ainda, mas tá na lista. As empresas hoje, elas têm, assim, o foco de... Tem que pensar em segurança em primeiro padrão. E às vezes as empresas não pensam. Então, quando eles pegam esses grupos, né? Nós chamamos esses grupos que criam esses ransomware de APTs, Advanced Persistent Threat, ou seja, ameaças persistentes avançadas. E o ransomware é o último estágio do ataque. Ou seja, eles ganham acesso à rede da empresa, eles dumpam credenciais, dumpam todos os dados, se infiltram em toda a rede e, por fim, eles mostram o ransomware. E por que o ransomware chama tanta atenção da mídia? Porque ele quer fazer isso, porque ele quer pedir o resgate. Então a ideia dessa dupla extorsão é ele poder pedir o resgate para eles poderem ganhar dinheiro. E aí você paga. Aí você tem as máquinas liberadas, aí você fala, ufa, minha vida voltou ao normal. E aí começam os vazamentos de leak de dados, que aí começa o principal problema que as empresas têm. E muitas delas, se elas não tiverem solidez na sua área de segurança da informação, elas acabam falindo e não conseguindo continuar os seus negócios, o que é crítico nos dias atuais. E a gente vê um card aqui que a gente falou muito de Linux desde o começo, né? Mas tem muitos, eu não quero dizer mais a maioria, porque eu não sei se é a maioria hoje em dia, né? Mas arriscaria dizer que mais de 50% das pessoas do mundo usam, quando tem um laptop, tem o Windows naquele laptop, porque é mais barato do que um Mac, né? Não todo mundo pode pagar um Mac. E tem uns scripts que você pode colocar lá, né, para ser malicioso e tudo mais. Tem um card aqui de scripts PowerShell para segurança. O que você quer dizer com isso? O PowerShell é uma ferramenta super poderosa. Você tem todo o controle do sistema. É como se eu pudesse operar todo o meu sistema através de uma linguagem, né? Ele é super importante no fator de segurança, primeiro porque existem muitas ameaças que utilizam comandos do PowerShell. Uma linha ali do PowerShell, eu posso conseguir fazer o download de um malware e executá-lo, e às vezes eu vou ter até o que a gente fala de fileless, que tipo não encosta no disco, assim, vai ficar difícil para forense, mas acontece, registrou no log. Então existem todas essas táticas, né? Então é importante entender para conhecer também como que funcionam os códigos maliciosos, além do que também é importante você conhecer ele para automatizar recursos de proteção, né? Então, por exemplo, quando eu falei de fazer uma auditoria, por exemplo, de senhas, né? A gente faz auditoria muitas vezes executando scripts feitos em PowerShell. Então, PowerShell e o Shell do Linux, né? Os dois andam lado a lado, são imprescindíveis. Tem que conhecer porque você vai se deparar, vai precisar usar esses recursos aí em algum momento. E chegando aqui no nosso nível 3 de profundidade do nosso Tech Guide de cibersegurança, a gente vê uma coisa que também é muito falada, principalmente em empresas, né? Quanto maior a empresa, é mais complicado, que é a arquitetura da segurança da rede, né? Eu não preciso nem falar da importância disso, né? Mas como você começa a estruturar isso? Quais são os conceitos que você tem que saber para ter uma boa arquitetura? Bom, aqui a gente já vai ter que ter um conceito muito abrangente, porque a gente está pensando como toda a infraestrutura da corporação, com as suas bases fundamentais seguras, então eu tenho que entender todos os lados. Eu tenho que entender as tecnologias que eu vou utilizar, qual que é o meu negócio, né? Como que eu vou me conectar e encaixar os legos, sabe? De tudo isso que a gente está aprendendo de uma maneira eficiente, com baixo custo até, a gente precisa pensar nisso também, né? Tentar minimizar o custo, mas fazer as coisas funcionarem e estar segura de uma maneira eficiente. A arquitetura de rede ela é muito importante, principalmente quando vai evoluindo, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma evolução muito grande que todo mundo saiu da sua corporação há 2 anos atrás e foi para sua casa. Mudou muito a infraestrutura e mudou muito a arquitetura de como que estão funcionando as coisas, né? Muitos servidores deixaram de sair, deixaram o seu local on-premise, né, dentro da corporação, foram para a nuvem, né? E os usuários começaram a trabalhar remoto. Então isso mudou alguns conceitos. Então redesenhar a infraestrutura ou desenhar, né, uma arquitetura de rede hoje exige entender quais são as necessidades e saber onde eu coloco cada coisa. Então, por exemplo, eu lembro que eu falei há pouco tempo sobre segurança em camada. Ela continua a existir. A segurança em camada, ela sempre vai existir. Mas hoje todo mundo remoto, o firewall da empresa não serve para minha casa. Porque eu tenho só um roteadorzinho, estou conectado à internet, né? E meu vizinho não para de tentar acessar a minha internet. Então, eu tenho que tomar as minhas próprias precauções. Porém, muitos usuários não sabem disso. E aí a gente tem até um card aqui interessante da arquitetura Zero Trust.
Muitas empresas adotaram o Zero Trust, que eu não confio. E aí, eu não tenho firewall. E agora, como que eu faço? Eu vou ter que trabalhar na identidade do meu usuário. Né? Eu vou ter que garantir que ele é ele mesmo que seja seguro. Então, já falamos aqui do multifator de autenticação, já falamos aqui de alguns sistemas que permitem ali a garantia de que o usuário está executando, né, as suas funções de maneira correta. Então, eles se ligam. Né? O que eu preciso aqui entender da parte de arquitetura é que eu vou ter que ter a visão global, geral, né, da minha corporação e entender cada um desses pontos que a gente está aprendendo aqui e onde eu posso colocá-los, né, de uma maneira mais eficiente. Bem legal. E você mencionou uma palavra aí que é a nuvem, né? A segurança na nuvem, que também é um card que está aqui no nível 3. Que também imagino que hoje em dia seja, enfim, é a base para qualquer empresa que vai ter sistemas na nuvem, né? Eu acho que hoje é difícil a gente pensar numa empresa que não foi para a nuvem. Exato. Né? O ambiente híbrido é bem comum, né? Tem recurso, agora 100% fora da nuvem, já é muito difícil. A gente não vive. Eu também acho. E assim, hoje toda empresa que nasce, ela nasce quase 100% em nuvem, se não 100%. E as empresas que eram on-premise ou migraram ou estão híbridas, né? Como o Donda bem comentou. Então, quando a gente pensa em segurança, em cloud security, né, em segurança na nuvem, a gente tem que entender que o modelo de nuvem é diferente do modelo on-premise. O modelo que você faz segurança em nuvem, você tem recursos a Deus dará. Ou seja, você clica no botão recurso, você clica no botão memória. Então, você tem que ter preocupação. Não é porque a nuvem, às vezes, é uma nuvem pública que você vai usar um terceiro que vai gerenciar essa infraestrutura para você, que você não tem que se preocupar com a qualidade do desenvolvimento, com a qualidade da tua segurança em relação à sua programação, com a qualidade da arquitetura que você também cria no processo de nuvem. Então, a parte de Cloud Security não é só a gestão de identidade, não é só a gestão de acessos do que você vai ter de recurso na nuvem, mas sim também todo um ecossistema de você pensar como que você vai usar um AF, como que você vai usar ferramentas que a nuvem te proporciona para você criar aquilo com qualidade. Não é simplesmente subir um container e achar que por padrão um container sem nenhum tipo de hardening,ização, de fortalecimento, ele vai estar seguro, que ele não vai. Então, não é só o uso do recurso, mas sim também pensar com segurança by default. A nuvem também precisa disso. E lembrar que não é o processo do on-premise, ou seja, a máquina está publicada para a internet, o seu bucket, se você não configurar de forma correta, está exposto e isso pode causar preocupações. Então você tem que olhar a nuvem com muito carinho, não só na parte de arquitetura de performance, mas também na parte de segurança. E a gente fala bastante dessas coisas, né, de buscar, né, de fazer análise também, mas de buscar potenciais vulnerabilidades e tudo mais. Tem aqui que é o threat hunting. O que é isso? Pô, isso é bem interessante, né? Porque é um nível a mais de proteção, poucas empresas adotam, porque exige um conhecimento muito mais avançado. Né? A gente falou aqui, por exemplo, de análise de vulnerabilidades, eu já tenho aqui vários recursos. Então, as principais ameaças, a gente está meio que seguro até agora, pelo que falamos, né? Porém, o que pode acontecer? Você falou dos APTs. Os APTs que são grupos específicos de atores maliciosos que executam ali, né, alguns ataques. Geralmente, esses ataques eles têm ali alguma característica. A gente consegue até mapear essas características, né? A gente tem ali hoje o MITRE ATT&CK, que é um framework de open source também, está publicado na internet e que demonstra ali, por exemplo, vários tipos de ataques que acontecem e você pode mapear por determinados atores. Então, vou supor, porque isso é o threat hunting, eu vou imaginar que um APT, um grupo APT da Coreia do Norte pode atacar meu ambiente aqui. Aí eu estudo esse grupo, eu entendo o tipo de ataque que ele tem e eu gero hipóteses para fazer uma busca no meu ambiente. Então eu começo a será, se esse grupo atacar, ele tem ali o uso de criar ali um script shell chamado xyz.sh. Eu vou fazer um hunt, eu vou procurar se existe aquele arquivo. Se existe alguma assinatura, mas não é bem assinatura de vírus e tal, é de ações. Por isso que ele é muito avançado. Você tem que entender muito como que funciona, né, os ataques. Você tem que ter o mindset agora do atacante. Se coloca no lugar dele, gera uma hipótese e começa a usar ferramentas que possam ali validar se essa hipótese que você pensou realmente está acontecendo. Se sim, é um péssimo sinal, o bicho está pegando, se não, está ok. Por isso que as empresas, às vezes, elas não dão muito valor, né, ao threat hunt, porque a ideia é que você não encontra, você está livre de algum problema. Você falou que você tem que botar o chapeuzinho do atacante, né, que seria o time vermelho, que vocês falam muito, ou não é nesse caso? Quando a gente fala de threat hunting, veja no que o Donda comentou até agora, né, ele falou muito da questão ativa do processo, né, ou seja, antivírus, preventivo, passivo, CIEM, passivo.
o log aconteceu, eu vou capturar o log para analisar. O threat hunting é o caçador de ameaça. O que um caçador faz na vida real? Ele vai caçar. Ele vai caçar algo. Então, o threat hunting é o profissional da área que nós chamamos de Purple Team. Purple Team. Ou seja, exatamente, ou seja, é o profissional que veio da área de segurança ofensiva, que tem o mindset do atacante e que vai trabalhar na área de Purple Team, ou seja, bem próximo ao Blue Team, ajudando o Blue Team para poder ter essa ação ativa sobre a ameaça. Ou seja, ele vai checar o tráfego de rede constantemente para ver se tem alguma coisa maliciosa. Ele vai tentar pegar o ataque enquanto o ataque está acontecendo. Não na forma preventiva, mas na forma ativa da situação. Então hoje é um profissional que realmente é necessitado no mercado, que as empresas têm que valorizar, porque é esse profissional que tem um mindset diferenciado. Ou seja, ele tem que pensar com a cabeça do atacante. Como que o atacante vai fazer isso? Como eu faria se eu fosse o atacante? E é dessa forma que ele vai conseguir rastrear dentro do ecossistema da empresa como que o ataque está acontecendo. Quer ver um valor muito forte do caçador de ameaças? A gente falou do ransomware, aquele que rouba os dados e que pode ficar meses. Então, uma das funções dele é, poxa, eu vou começar aqui a fazer análise aqui de indicadores, né, de comprometimento. Qual é o indicador de alguém que está roubando dados? Ele está enviando pacotes para um endereço ali na internet que muitas vezes ele às vezes não está mapeado como malicioso, mas que ele identifica que ali seria um command control. Um command control é muito usado pelos atacantes porque ele pega uma máquina na internet e cria um centro de controle para roubar informações, para atacar terceiros, para fazer, sabe, despistar. Então, o threat hunting, né, o caçador de ameaça, pode identificar, opa, temos aqui um sinal, né, anômalo. Eu vou investigar, olha só, estamos sob ataque. E aí vai ter a tomada de decisão. Corta o ataque, identifica, começa a fazer um trabalho para ver se não vai ficar vestígio, se não vai ter um contra-ataque e parar a empresa, porque muitas vezes é um clique para criptografar, né? Sim. Ele já foi descoberto. Então tem toda essa tarefa aí, porque se parar, são muitos milhões que as empresas perdem. Fazendo uma analogia, seria como o papel do Leonardo DiCaprio lá no Pegue-me Se For Capaz, que ele era um atacante, tinha a mentalidade de atacante, mas depois ele virou uma pessoa de defesa. Pra você ver como que o filme é muito interessante, né? O Prenda-me Se For Capaz conta a história de Frank Abagnale Jr., ou seja, um estelionatário de cheque, que também era um cara que usava muito engenharia social, ou seja, ele tinha um mindset totalmente de saber como se passar por outras profissões. Ele se passou como piloto de avião, como médico, como advogado, inclusive no filme até coloca ele até conseguiu passar na prova da OAB lá dos Estados Unidos para ser advogado, o que é algo fantástico naquela imaginação. Não sei se você lembra de uma cena nesse filme, mas o Tom Hanks, né, que é o cara do FBI, ele traz um cheque pra ele tá preso, né? O Leonardo DiCaprio tá preso e o Tom Hanks passa um cheque pra ele. Ele pega o cheque na mão e em um minuto ele dá umas 20 características de por que aquele cheque é falso. Como que ele sabe disso? Pensamento de atacante. Ele já falsificava muitos cheques. Ele sabe qual que é a cor, qual a textura, qual que é a tintura do papel, moeda, pra saber que aquele cheque não é verdadeiro. Inclusive, como que a pessoa talvez fraudava aquele cheque por conta desse mindset. Então, você pensar como atacante te dá todas as armas para que você consiga atuar na parte de defesa. E como eu sei se eu sou uma pessoa que deveria ir pro Blue Team ou sou uma pessoa que deveria ir pro Red Team? Bom, isso é uma pergunta é um paradigma, mas o que eu costumo falar, você tem que ver muito a essência, né? Isso é uma escolha de carreira profissional. Então, você tem que começar a degustar. Imagina que você tá num rodízio japonês, né? Então, aqui nos cards, a gente tem várias opções. A gente tá discutindo aqui de vários itens que a gente tem desde a parte de programação Python. Então, o que você mais se identifica? Você gosta de subverter sistemas? Você gosta de quebrar senhas? Você tem esse intuito que normalmente a área de Red Team é uma área famosa. Todo mundo quer ser hacker, né? Todo mundo quer ser atacante, né? Então, o que acontece? A área de Red Team tem esse desejo, causa essa emoção. Mas, ao mesmo tempo, você tem profissionais da área de Blue Team de defesa que ganham muito bem. E que é uma característica do mercado que, às vezes, fica um pouco de lado, porque a área do ataque é mais em foco, mas a área de defesa é muito legal, porque você vai estar trabalhando com o oposto, que é você entender esse mindset de atacante e criar ferramentas para você poder controlar e defender os perímetros e as trincheiras da tua empresa. Agora saindo, né, a gente já foi até o mais profundo do nosso T, da parte central do nosso T, a gente vai começar a ver também as partes ortogonais, que você vai notar aqui, eles têm várias coisas que a gente já mencionou antes, né? Não significa que você tem que aprender elas depois. Você vai mesclando, você pega uma coisa aqui, pega ali, porque elas vão ser importantes no meio dessa carreira, né? No meio dos níveis de profundidade do seu T. Inclusive do lado esquerdo aqui a gente já viu bastante coisa, né? Então muitas dessas coisas a gente não vai nem mencionar tanto, mas tem aqui linha de comandos, Linux, né? São coisas básicas que estão lá na base, mas indo para a parte lateral direita superior do T, né? A gente tem aqui umas coisas que são como proteção de dados, que são o LGPD,
coisas que estão muito na moda, muito em voga ultimamente, né? Que eu imagino que vai ficar cada vez mais forte. O que eu tenho que saber como uma pessoa de cibersegurança sobre esse tema? Tem que saber bastante. Quando a gente trabalha com cibersegurança, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma proteção de algum ativo, certo? Então, vários ativos. Um endpoint, um servidor. A gente não pode esquecer o ativo mais valioso hoje, a informação. A informação é muito valiosa, né? Ao longo, né, da existência, que a gente começou a trabalhar com informação, ela tem um valor muito grande. E no mundo cibernético tudo conectado, a proteção dela se torna um grande desafio. Né? Com toda essa infraestrutura e ataques que nós falamos, começa a ficar mais preocupante ainda, né? Como que eu posso manter, e aí é o fundamento, né, de segurança da informação, a confidencialidade da informação, garantir que, né, ela seja confidencial, só quem acessa, quem deve, a integridade, né, dessa informação, de que ela não foi alterada ao longo do caminho, de que ela está íntegra, né, e a disponibilidade, ela tem que estar sempre lá disponível, né, pegou um ransomware, parou, não está disponível. Então a gente tem que manter né, a tríade, que a gente fala, a CIA, né, em inglês, né, que seria confidencialidade, integridade e disponibilidade. E ela também está muito assim, tipo, a gente fala muito hoje de segurança da informação, principalmente porque nós temos uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e que é muito importante, porque ela também garante ali os nossos direitos de como que você vai usar os meus dados, né, pessoais. Essas informações são sensíveis e elas devem ser protegidas. As empresas, elas têm que ter responsabilidade sobre isso, porque não tinham. Os dados estavam lá. A Lei Geral de Proteção não é só para o meio informático, né? Até você vai num hotel aí, você vai colocar suas informações num papelzinho, ali está valendo a Lei Geral de Proteção, ela tem que ser protegida, né? O tratamento dos dados. O que é o tratamento? Como que eu recebo, como que eu guardo, né? Será que eu uso criptografia para protegê-los? Né? Será que eu estou armazenando na nuvem? A nuvem está em qual território para eu saber se a lei se aplica ou se outra lei se aplica, né? Quando vai para outro, né? Por exemplo, a União Europeia, a gente tem meio que uma cópia ali do que tem na GDPR. Ali é uma cópia mesmo. Eu tinha ouvido falar que era parecido, mas... meio que uma cópia. Lá muda muito, né? Ela não é única, tá? Cada país também vai ter o seu, então lá cria uma confusão muito grande. O nosso aqui até que é bem robusto e talvez falta ainda uma fiscalização, alguma coisa assim do gênero, porém as empresas elas já se atentam a isso, tá? Então existem muitos softwares, muita tecnologia e muito trabalho em cybersecurity para promover aí a segurança dos dados, né? Quando a gente fala de proteção de dados, né, a própria LGPD, ela traz como base dos seus fundamentos de proteção de dados a parte de ISOs, né? Então temos a ISO 27001 e 27002, que é a parte de gestão de segurança da informação. E quando a gente fala da ISO, que é primícia da LGPD, a gente está falando que as empresas têm que se enquadrar em questões de segurança, ou seja, você tem backup? Quais são os seus backups, né? Você segue regras dos seus backups, né? Eu costumo brincar que a regra do backup é a regra do 3-2-1, né? Você tem que ter 3 cópias dos mesmos dados em pelo menos 2 locais diferentes e na nuvem. E aí você vai ter 0 problemas, né? Então, a empresa, ela se preocupa com isso. Ela tem uma política de segurança da informação. Ela tem uma política de privacidade de dados. Ou seja, você vai entrar no site da empresa, ela vai estar lá informando por que ela captura esses dados, quais são os objetivos, né? E aí é como se fosse um casamento. Você vai dar o seu consentimento. Então, a LGPD exige que a empresa peça o consentimento do usuário, né? É um dos itens, né, que a LGPD tem como usuário dar o consentimento para o uso dos dados, né? Então você tem que falar sim, eu aceito, né? Para que você possa dar esse consentimento para que a empresa possa utilizar os seus dados e mais do que isso, que ela possa ter responsabilidades, como o Dona falou, sobre os dados dos indivíduos que elas capturam. Porque se tiver um vazamento de dados, é a sua vida, é as suas ações pessoais. Entre um pouco na área médica. Imagine aí, né, questões de saúde médica, de exames, né, de doenças graves. Imagine isso vazar. Imagina uma doença de um jogador de futebol que trabalha como condicionamento físico, ele tem um problema crítico no joelho, isso vaza. Então, a empresa tem que ser responsável pelos nossos dados, porque são nossos. Então, se a gente consente isso, a empresa tem que ter um grau de segurança e a LGPD traz claramente essa aplicação baseada nas ISOs de segurança como normativas de recomendações, né? Porque a ISO, ela não é uma ISO técnica, ela não vai falar um fabricante que você tem que usar, mas ela vai te recomendar, assim, que você tem que usar um sistema de proteção, que você tem que fazer um backup e a partir disso que a lei, ela se consolida para fiscalizar, ou seja, para que as empresas possam se adequar e seguir esses procedimentos. E a gente tem o último card que eu queria abordar aqui, que é o de conscientização sobre segurança, né? O que a minha mãe, que está lá em casa agora, tem que ser conscientizada sobre segurança?
Bom, quando a gente fala de segurança e conscientização é algo crítico, né? Porque a segurança ela tem duas vertentes diferentes, que é o quê? Quanto mais segurança, mais você ingessa o usuário. E aí o usuário reclama, né? A área de segurança é clara, puta, vai bloquear meu acesso. Né? É o que as pessoas falam. A área de segurança vai bloquear meu acesso, eu não vou conseguir usar mais mídia social, eu não vou conseguir fazer X ou Y. Então, eu creio que a área de segurança da informação ela tem que ser uma balança. Ou seja, você realmente tem que criar procedimentos de proteção, mas ao mesmo tempo não deixar o usuário para que ele não consiga trabalhar. Então você tem que entender o modelo do negócio, né? E a pessoa tem que criar esse consentimento de segurança da segurança by default, dele pensar com a questão de segurança. Ou seja, eu vou criar uma senha, vamos pensar numa senha segura. Eu vou utilizar um sistema, vamos tentar utilizar um sistema de maneira segura, de colocar não colocar muitos dados sensíveis se eu não precisar. Então, eu acho que o principal passo de consciência da pessoa no uso de segurança da informação é ela se preocupar com o valor das suas informações pessoais. Ela se preocupar com o valor dela, do que ela pode perder com aquilo como indivíduo, e a partir disso ela vai começar a ter esse mindset para tudo na vida dela. Ela vai começar a se preocupar com segurança nas mídias sociais, se preocupar com segurança quando... Imagina como você anda na rua, né? Imagina que você na rua, você sai na rua com seu filho, você não anda de mão dada? E por que na internet ele não tá de mão dada com você? Então, o sistema é igual. Você tem que, exatamente, você tem que se preocupar da mesma forma. Então, dessa forma você se preocupa tanto com a sua vida online, como com a sua vida offline. E como eu disse, esse foi o Tech Guide de cibersegurança. Eu quero a sua opinião, eu quero o seu comentário aqui nesse vídeo. Você concorda com a gente? Você discorda? Você é Blue Team? Você é Red Team, né? Para qual caminho você gostaria de ir se você está interessado ou está interessada em começar nessa área? E a gente sempre relembra que o Tech Guide, ele é um projeto open source. Então você pode ir lá e modificar ele, você pode dar um pull request que, se fizer sentido, a gente vai aprovar as suas recomendações, né? Se você achar que um card está num lugar que poderia estar em outro, ou colocar mais links lá, sempre vai ser bem-vindo, e porque esse é um projeto da Alura, da FIAP, desenvolvido aqui pelo Rafael, mas também da comunidade. Então a gente quer ter sempre a sua contribuição lá, e você também pode baixar, você pode exportar esse guia lá no finalzinho, embaixo do nível 3, tem um botão exportar o guia, que aí você vai poder colocar no seu Google Docs, no seu Trello, no seu Notion, para marcar os pontinhos que você foi estudando. E aí eu vou ver o seu comentário daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Fabrício, já terminei o nível 1, já terminei o nível 2, consegui um emprego aqui de júnior nessa área de cibersegurança. Eu vou ficar muito feliz de ver isso. E a gente se vê aqui em mais Tech Guides no futuro. Um grande abraço. Tchau, tchau.